Olá, eu espero que você venha estar bem. Nós estamos aqui para mais um vídeo neste canal. Lembrando que este canal ele tem como objetivo glorificar o nome do Senhor Jesus. E o que nós temos transmitido aqui é somente o que Deus tem falado em nosso coração. Lembrando que este vídeo é um vídeo sem edição. Então, o que o Senhor Jesus ele tem transmitido, nós temos passado aqui. Hoje eu quero falar de uma breve experiência, a qual eu tive na presença do Senhor. E eu creio que isso aqui vai ser de grande valor para com a sua vida. Quero, com esta palavra também, falar uma palavra da parte de Deus que diz assim que os pensamentos de Deus, eles são maiores do que os nossos pensamentos. Então, lembrando que os pensamentos de Deus, eles sempre são diferentes de nós. A palavra do Senhor vai dizer que nós não vivemos mais nós, mas Cristo é quem vive em nós. Hoje eu quero falar de uma experiência a qual eu tive. Eu lembro que eu estava no centro aqui da minha cidade e chegou um rapaz até mim e ele disse assim: meu amigo, dá uma marmita para mim, eu estou com fome. E eu lembro que eu neguei essa marmita para esse rapaz e porque era um jovem, ele aparentava ali ter seus 19 anos. E eu lembro que ali eu coloquei em meu coração que ele deveria ter acordado cedo, devia ter buscado o seu sustento. E eu coloquei isso em meu coração. Mas Deus ele me fez pensar totalmente o contrário, porque o Senhor Jesus, como foi dito aqui, os pensamentos dele são maiores do que os nossos pensamentos. E eu lembro que Deus começou a ministrar em meu coração algumas coisas, falou: Isaac, não é assim. Esse homem ele está passando por algumas coisas e ele não tem força como você está dizendo que ele tem. E eu lembro que Deus falou: lembra quando você estava passando por aquele momento de desânimo, que você não conseguiu levantar da tua cama, você estava muito angustiado, muito triste? E você tem uma cama, Isaac, você tem um cobertor, você tem um banho para tomar, você tem uma comida para comer. Você acha que esse rapaz ele vai ter força para levantar do chão que ele dorme, do frio que ele passa, se nem cobertor ele tem? Eu lembro que Deus começou a falar essas coisas e isso começou a mover o meu coração, começou a mover o meu íntimo. E eu falei: é verdade, Deus, o Senhor está correto. Aí Deus falou assim comigo: agora eu vou lhe mostrar como você deve fazer com as pessoas, como você deve tratar as pessoas. Eu lembro que eu fui até um pastel, comer um pastel, e ali veio um senhor, e ele pegava os pastel, a massa do pastel do lixo, começava a comer. E eu falei assim: meu senhor, senta aqui comigo. Eu sentei ele comigo na mesa. Falei: moça, prepara um pastel para esse senhor. É um senhor bem de idade, aparentava ali ter os seus 68 anos, 70 anos de idade. E ali o Senhor Jesus fez eu passar por essa experiência. Eu sentei ali ele comigo na mesa. Ele começou a comer o pastel, falar da vida dele. E ele falou que o problema dele era a bebida, que os familiares dele tinham o abandonado. E ali o Senhor Jesus, ele fez eu passar por essa experiência. Eu falei de Deus para ele, falei que Deus poderia mudar a vida dele. Então Deus queria que eu fizesse isso, que desse um alimento físico e falasse do nome dele para essas pessoas. E eu vejo que o Senhor Jesus, ele sempre tem um propósito maior. Eu creio que Deus, ele livrou a vida desse senhor de idade, ele transformou a vida dele. E Deus também, ele pode transformar a sua. Eu não sei se você é cristão, se você é evangélico. Eu não sei qual é a sua necessidade. Eu não sei qual é a sua prioridade nesta vida. Eu não sei se você está passando por algumas lutas, mas o Senhor, ele está ali dizendo que ele é com você neste dia. E eu lembro ali que Deus me fez voltar novamente nesse pastel e eu encontrei com uma criança desta vez. E eu lembro que esse menino ele veio até mim: tio, me paga um pastel? E ali eu sentei ele comigo na mesa também. Eu paguei um pastel para ele, a gente começou a conversar. Eu comecei a entrar em assuntos onde estava a família dele, onde estava a mãe, o pai dele. Ele falou que a mãe dele estava na casa dele. Eu perguntei se eles serviam a Deus. Ele falou que servia, mas estava desviado. Tanto o pai como a mãe, como ele também, que não ia mais à igreja. Esse menino aparentava ter uns 8 anos de idade, 9 anos de idade. Não lembro de eu ter perguntado para ele. E ali eu creio que ele chegou na casa dele e falou para a mãe dele que alguém falou de Jesus para ele. E toda a família dele foi alcançada. Pela fé eu creio nisso. Então Deus nos chamou para falar do nome dele, para glorificar o nome dele. E eu lembro que também depois disso eu fui
até a Várzea, uma cidade próxima que tem aqui na nossa região. E ali tinha um restaurante e chegou uma moça até mim dessa vez. Deus usou um senhor de idade, usou uma criança e usou uma moça, para eu não falar que nenhum deles tinham força, como eu falei com o primeiro jovem, que eu não paguei a Marmitex. E essa moça chegou até mim e falou: paga uma Marmitex para mim? Eu falei: claro, eu pago sim. E você pode pagar uma coca também? Eu tenho R$2, eu lhe dou, e você paga uma coca também? Eu falei: não, não precisa dar os R$2 não, eu vou pagar essa coca para você também, a Marmitex também. E ali eu paguei. Eu lembro que eu ia falar a seguinte palavra para ela, eu ia falar: Jesus te ama. Aí eu falei assim: eu vou te falar uma coisa. Ela falou: não, não precisa falar não, eu já sei, Jesus me ama, né? E ali eu entendi o propósito de Deus, como Deus trabalha, como Deus está em todas as situações. O Senhor Jesus, ele é grande. O Senhor Jesus, ele nos chamou para falar da palavra dele, para falar do nome dele para as pessoas. Este vídeo é um vídeo sem edição, que o Senhor Jesus ele tem colocado em nosso coração, nós temos transmitido aqui. Eu peço que você venha dar o seu like, venha se inscrever neste canal, venha fazer o seu comentário, venha compartilhar esse vídeo para que outras vidas venham ser alcançadas por esse testemunho. Eu não sei se você é cristão, se você não é cristão, mas eu quero te dizer, pela fé, que o Senhor Jesus, ele tem uma obra em sua vida, ele irá mudar a sua trajetória, ele irá glorificar o nome dele através da sua vida. O Senhor, ele tem um propósito na vida de cada um. E eu lembro que o Senhor Jesus, ele fez eu passar por essa experiência, como tantas outras experiências. Uma vez o Senhor Deus, ele falou comigo. Eu vi um homem vindo com uma muleta no meio da rua, ele mancava. E eu lembro que o Senhor Deus me mostrou ele dentro de um buraco, no meio de um mato. E eu lembro que ele ficou ali por 3 dias. E eu via Deus alimentando ele em visão. Deus dava alimento para ele. E eu falei: Senhor Jesus, que mistério é esse, Pai? E o Senhor Jesus falou assim: diga a ele que eu tenho uma obra na vida dele. Eu fui até este Senhor e eu falei assim: Deus falou que tem uma obra na sua vida. Eu falei: por que você está mancando e está com essa muleta? Ele falou assim: não, é que eu caí no meio de um mato e fiquei alguns dias ali preso no buraco. Eu falei: eu sei, Deus me mostrou. Você caindo deste buraco, você estava numa obra e caiu dentro desse buraco e você ficou ali 3 dias. Ele falou: meu Deus amado. E Deus já tinha me revelado. E ele falou assim: meu Senhor da glória, eu não acredito que Deus revelou isso para você. Eu falei: Deus revelou para mim. E Deus te alimentava o tempo todo ali. Então veja, meus irmãos, minhas irmãs, como Deus é grande. Eu peço que você venha compartilhar esse vídeo como forma de gratidão a Deus, porque eu sei que de alguma forma Deus ele falou com você neste dia, e você pode ter certeza que, aleluia, Deus irá lhe recompensar, porque você tem, aleluia, se agradado em fazer a vontade do Pai. E este vídeo é um vídeo sem edição. Ó, estou aqui em casa, estou transmitindo aqui, lembrando que tudo que Deus tem colocado em nosso coração nós temos transmitido aqui diariamente. E que o nome do Senhor Jesus venha a ser sempre glorificado. Que Deus venha abençoar o seu lar, a sua família, venha abençoar o seu ministério, venha abençoar toda a sua trajetória, venha abençoar a tua vida espiritual, a tua vida financeira, e que em tudo o nome do Senhor Jesus venha a ser glorificado, que as bênçãos do Senhor e as provisões de Deus venham a ser sobre o seu lar e sobre a sua casa. Faça isso, compartilhe esse vídeo, dê o seu like, se inscreva neste canal, para que outras vidas venham ser alcançadas pela palavra do Senhor e por este lindo testemunho, uma experiência real a qual eu passei em minha vida, e eu tenho certeza, aleluia, que isso mudará o teu modo de pensar a respeito das pessoas.